A pandemia do novo coronavírus, a gente sabe, pegou o mundo de surpresa, mudou completamente a vida das pessoas, inclusive no aspecto dos relacionamentos amorosos. Com esse isolamento social, os casais que passaram a conviver juntos por mais tempo sob o mesmo teto, será que também passaram a ter dificuldades, novas dificuldades de relacionamento, por exemplo, na hora do sexo? E para os casais que não moram juntos, como manter a sedução em tempos de isolamento social? Neste Dia dos Namorados, a gente mergulha um pouco mais no assunto, conversando agora com a médica, psicoterapeuta e sexóloga Alcione Bastos, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, doutora Alcione. Bom dia, Jefferson. É um prazer, uma honra também estar aqui. Eu que agradeço o convite. Bom dia, Fernando, também. Prazer tudo nosso. Doutora Alcione, eu já ouvi relatos por conta do isolamento social, de pessoas com diminuição da libido, irritação, desgaste pela convivência com a família no mesmo espaço, variações de humor e também aumento da masturbação, de consumo de pornografia, de aumento da própria exposição nas redes sociais. Quais as sequelas que a senhora acha que essa pandemia pode provocar nas pessoas quando o assunto é sexo? Então, Jefferson, olha, vão ser inúmeras as possibilidades que a gente vai ter pós-pandemia. Então, assim, não vai acontecer uma coisa única, né? Até porque estamos vivendo isso pela primeira vez. Pela primeira vez nesse século, e no século passado a gente não estava presente quando a gente precisou fazer uma quarentena como agora, né? Então estamos vivendo pela primeira vez, tudo é experimental. Mas a gente pode já sinalizar e pressentir, apontar algumas coisas. Por exemplo, nós vínhamos, né, num ritmo muito acelerado, num ritmo acelerado até de pensamento. A gente não parava para curtir a nossa própria companhia, curtir a companhia do outro, sem tantas preocupações. Você veja, olha, eu atendia muitas pessoas quando eu atendia presencial, que agora eu só atendo online. Sim. E às vezes ficava difícil conseguir um horário na agenda dessas pessoas para elas namorarem dentro de casa, casais que conviviam juntos. Porque todo dia chegava e tinham cada um seus afazeres. Mal se olhavam, aquele beijo terminava virando um selinho, daqui a pouco era na testa, daqui a pouco era de longe, né? Às vezes a gente tinha mais intimidade com uma pessoa à distância, revelava muitas intimidades nossas numa conversa, né, virtual com uma nova parceria do que com o próprio parceiro, parceira de anos, né? Então a falta de diálogo já vinha acontecendo antes. A quarentena só foi eclodir algo que já era um sinal, né, que estava acontecendo. A gente já não se comunicava bem, não é verdade? Você agora... que é uma pessoa da comunicação, você sabe, a primeira coisa que mostra que o relacionamento não está bom é a falta da comunicação. Bom, a senhora está falando agora, em especial, para casais que estão convivendo, né? Casais que estão ali sob o mesmo teto, que tem esse desafio a mais, certamente. Agora, para casais que não moram juntos, eu fico aqui pensando, a gente teve aquele o advento da AIDS, né? Que surgiu nos anos 80. E que provocou mudanças no modo, né, como as pessoas se relacionavam sexualmente. Dá para fazer um paralelo essa situação atual com essa da AIDS nos anos 80? Eu tenho tentado fazer esse exercício quando eu vou conversar com os meus pacientes, quando eu vou pensar sobre o assunto, escrever. Existem paralelos, mas existem muitas diferenças, né? Na época da AIDS existia uma questão que foi muito focada, muito moral, né, na questão das drogas e na questão da homossexualidade. E isso aí também causou seus problemas. Mas as pessoas transmitiam, né, o vírus pela relação sexual.
E agora a gente não transmite pela relação sexual, e sim com o contato físico, né, e o contato verbal. Então você vai transmitir não pelo fato de você estar num relacionamento sexual, não numa transa convencional, que a gente às vezes confunde sexo com penetração. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você pode fazer sexo virtual, você pode fazer sexo com você mesmo, você pode fazer sexo de várias maneiras, só oral. Só que, dessa vez, a gente não pode ter o contato. E é muito difícil você ter um relacionamento, uma relação sexual, sem você tocar, sem você agradar, sem você acariciar, sem você beijar, sem você abraçar o outro. É muito difícil, né? Seria uma coisa, assim, robótica. Seria uma coisa para a gente... Então, termina que inviabiliza o contato, né? Então, assim, existe paralelo, mas existem muitas diferenças dessa forma agora, né? O Fernando quer fazer uma pergunta também. Doutora, nós vivemos em um momento em que o Brasil convive com uma onda de conservadorismo e uma onda de muitos pudores sociais, principalmente com relação a temas tabus como o sexo. A ausência de diálogo sobre esse assunto dificulta um pouco a construção de relações sólidas, tanto dentro de casa quanto fora de casa, porque não estou tratando da relação sexual fora de casa, mas da relação entre as pessoas, porque quando você não discute temas tabus, você não se sente confortável para discutir outros temas? Sim, com certeza. Nossa, Fernando, olha, é tão importante isso que você está falando, porque imagina, pessoas conservadoras, né, que têm se mostrado cada vez mais, que vão na onda, né, que vão sem refletir, elas não refletem nem com relação, não se questionam, né, porque a questão da onda é que você não questiona, né. Então, se você não se questiona, será que isso é válido mesmo para mim? Será que é possível mesmo que a Terra não seja redonda? Será que é possível mesmo que a gente tenha que se vestir de azul, o outro de rosa? Quer dizer, essas coisas que você não para nem para se questionar, quiçá, né? Então, se você chega num momento em que você não questiona nada, você não quer realmente entrar em contato com ninguém, né? Você se coloca dentro de uma torre e você fica isolado do mundo. É uma coisa, assim, para mim, inimaginável. É um absurdo, é uma coisa, para mim, muito difícil de pensar como as pessoas que estão nesse movimento conservador estão conseguindo se relacionar com elas mesmas até, né? Assim, eu não vejo, não sinto, não cheiro, não quero saber de nada. É uma negação. Certo. Doutora, um amigo me pediu para perguntar, estava todo mundo na expectativa amigo? disso. Tá bom, tá. O sexo como um tema tabu, e a senhora, enquanto sexóloga, como funciona esse processo de descoberta do sexo como uma atividade humana, que é normal, que é natural essa busca, e qual é o tipo de pessoa que procura ajuda, procura apoio de uma sexóloga? Bom, a gente pode buscar apoio de um sexólogo por N motivos, desde as disfunções sexuais, que você pode apresentar ao longo da sua vida, porque nós nascemos com sexo e morremos com o nosso sexo, né? Então, ao longo da nossa vida, se tem alguma coisa que permanece até o último dia da nossa existência, é o sexo. Então, somos seres sexuados, apesar de podermos optar em determinados momentos da nossa vida por não querer sexo, porque a gente vive sem sexo, não é uma coisa imprescindível para a vida. Mas então a gente pode procurar, pode ter necessidade por N disfunções. Então você pode ter, no caso dos homens, né, uma ejaculação rápida, uma ejaculação retardada, tem dificuldade de chegar à ejaculação, ao orgasmo. Tem pessoas que dissociam porque realmente o orgasmo é um evento cerebral e a ejaculação é um evento fisiológico, né? Não, são eventos que o homem aprende a juntar desde cedo. E dentre outros, né? A gente pode ter também dificuldades entre o casal. E nas mulheres, ela pode ter uma dificuldade de ter desejo. E aí, não é uma questão de você resolver o problema sexual, é uma questão de você, porque o desejo é uma coisa tão ampla, mulher e homem podem ter momentos de não estar desejando na vida, né?
mas é tão ampla que você precisa começar a se questionar o que é que está fazendo com que eu perca a vontade de. Porque o desejo é algo que faz você levantar de manhã. Então, se você não tem desejo, você não tem desejo de viver. É o que faz você se mover no mundo. Sem desejo, você não se move. Se você não pensar que você... se eu não pensasse que eu tinha que estar aqui dando uma entrevista para você, eu não teria levantado cedo. Eu poderia ficar na cama até mais tarde. Então, sempre tem um desejo por trás, movimentando a vida. Então, quando perde o desejo, perde a vontade de. Então, a gente tem que se questionar isso. Tem várias possibilidades, sabe, Fernando? O sexo é uma coisa tão ampla, que a gente não gosta de colocar como sexo, assim, como sexualidade. Doutora Alcione, é uma coisa que... eu queria... o Fernando levantou uma questão específica sobre sexo, mas eu queria voltar a essa situação que a gente está vivenciando hoje, não é? A relação do sexo com a pandemia do coronavírus. A senhora acredita que esse maldito coronavírus, ele pode trazer à tona preconceitos, valorizar discursos moralistas, como aconteceu na época da explosão da AIDS? Eu estou me referindo, por exemplo, a aparecer novos estigmas de grupos, estigmas sobre grupos sociais, como profissionais da saúde, chineses, solteiros, além de retomar discursos que romantizam a esfera da casa e da família, por exemplo? Sim, esses valores morais, né, que a gente está chamando, além do preconceito, né, de raça, preconceito de classe, preconceito de etnia. Então, assim, ainda tem essa questão dos valores morais. Eu acho que sim, a gente está vivendo um momento que tanto você pode aproveitar esse momento para você entrar em contato com coisas que você nunca quis entrar em contato na sua vida, suas próprias dificuldades, a dificuldade que você tem de viver o distanciamento, de viver com você mesmo, de você não ter consumo, porque o consumo também por si só já é algo para você questionar, por que tanto consumo? É uma oportunidade belíssima para a gente poder ver o quanto a gente acumulou de coisas que não vão ser usadas nunca mais. Então, assim, é um risco, sim, para pessoas que, mais uma vez, aí a gente vai voltar para aquela situação que eu estava conversando com o Fernando, voltar para aquelas pessoas que não conseguem se permitir se questionar, né? Simplesmente vão atrás. E os então, solteiros? É um momento delicado que a gente está vivendo e a gente precisa desses momentos, desses espaços de debate, de discussão. Quanto mais espaço, e a internet está ajudando tanto, não é, Jefferson? Sim. A gente ter espaços de debate, então quanto mais você pode ouvir outras opiniões, quanto mais você pode ler, aprender, né, você vai conseguir sair de dentro dessa concha que a gente está agora de uma forma melhor. Porque se a gente se fecha cada vez mais e se cobre, né, com essas coisas, assim, esses preconceito já está o nome dizendo, né? Foi preconcebido. A gente está vivendo aí uma situação em que a vigilância sobre os corpos, não é? Ganha uma importância que a gente não tinha visto até então, exatamente. E que pode exatamente fazer voltar esses discursos mais moralistas, né? Discursos sobre promiscuidade. E os solteiros, em tese, ficam numa situação mais digamos, pouco privilegiada, não é? Assim, podem ser socialmente julgados. Não, mas não é. Porque em comparação em relação aos casados, que em tese estariam mais protegidos, não é? Pela condição do casamento, da família, os solteiros, não. Estamos falando aqui de sexo. Então, eu acho que a palavra-chave aí, Jefferson, teria que ser a imaginação, tá? Então, o quanto a gente abriu mão da nossa imaginação, pegando coisas que são concretas e já prontas. Então, assim, a gente vem consumindo enlatados, né? Vem consumindo... Eu acho que aí eu já me denunciei minha idade, né? Que a gente nem se fala mais de enlatados hoje em dia, são tudo feriados, né? Então, a gente vem consumindo coisas sem a gente nem ter personalizado o que a gente gosta mesmo. Então, a gente não conhece mais mesmo o nosso desejo. Olha só que coisa, né? A pornografia faz esse mal, né? Ela traz um modelo pronto e você quer replicar aquele modelo. Então, das coisas que eu vejo problemáticas para o solteiro agora é ele cair, resvalar na ideia de que ele precisa
encontrar uma saída para essa tensão, esse tensionamento. E a masturbação não precisa ser somente para você descarregar tensões. Ela pode ser um autoconhecimento, então você pode aproveitar esse momento para você entrar em contato com outras pessoas que você nunca se permitiu antes, de outras raças, sabe? De outras etnias, por exemplo. É o momento da experimentação, é o momento da imaginação. Então, se a gente resvala nessa questão de, eu estou sozinho, eu vou ficar aqui, pornografia me masturbando, realmente a pessoa corre o risco de perder totalmente a imaginação, ficar com... Imagina, a pessoa que fica vendo aquele modelo. Quando você vai para uma relação real, nunca é aquilo, né? Então, existe... a heteronormatividade tem essa questão, né, que precisa ser resolvida em algum momento. Porque o homem imagina um modelo de que a mulher gosta de sexo baseado no que ele viu do filme pornô, que nunca vai ser o que é da realidade, nunca vai ser. E existe já esse desencontro nas relações heteronormativas, já vai existir esse desencontro. Aí eu queria emendar com uma pergunta, porque inclusive já há relatos de aumento de consumo de sites pornô, mundo afora. Sim. E esse maior consumo de pornografia, ele pode ser saudável ou prejudicial à sexualidade? É isso. Na minha visão, sabe, não existe consenso nem entre os sexólogos, só para você ter ideia. Mas na minha percepção, na minha experiência clínica e na minha percepção, o consumo sem a reflexão do que é que você está consumindo, você está apenas descarregando uma tensão, sendo que cada vez mais aquilo que você está vendo não vai ser necessário para despertar o seu desejo, porque o desejo pede curiosidade e imaginação. Então, você começa vendo um casal, depois você quer ver 4 casais, depois você quer ver com animais, depois você quer ver com crianças. E esse é o perigo da pornografia, porque o sexo ele não está no mesmo lugar da consciência. Ele está em uma área que é entre a inconsciência e a consciência. É uma área limítrofe ali, sabe? Então, você começa e você não sabe onde pode parar. Então, é muito bom a masturbação, é muito legal você poder conhecer o seu desejo, é por aí. Mas desde que você tenha condição de saber que, eu sou isso mesmo, desculpa aqui o termo, mas eu sou essa pessoa mesmo, que gosto de sacanagem, eu gosto de ver só cenas de sexo. Então, se você tem condição de se deparar com aquela sua condição humana, ótimo, vai em frente. Mas a maioria das pessoas não tem, né, Jefferson? A maioria das pessoas não tem esse grau, digamos, de autoconhecimento, não fazem uma terapia, não buscam a reflexão, não buscam se conhecer. Doutora Alciane, esse é o perigo. Eu queria também aproveitar esse papo para conversar sobre uma situação que tem sido cada vez mais corriqueira, que é o compartilhamento de nudes, o compartilhamento de vídeos sexuais, coisas que deveriam ser restritas ao privado e acabam tomando uma grande proporção. A senhora tem alguma recomendação para evitar que isso cause problemas no futuro, o compartilhamento de sex tapes ou até de nudes, por exemplo, Sim. que venham a circular nas redes sociais no futuro? Sim, isso também é outro. Vocês estão tocando em pontos delicadíssimos e pontos importantíssimos, né? Que seria até difícil a gente esgotar numa conversa rápida como é a comunicação de rádio, mas assim, eu preciso dizer que as mulheres precisam confiar menos, né? Elas precisam confiar menos, elas precisam confiar muito mais nelas do que no outro. Esse delegar essa confiança não faz bem, porque realmente o que a gente vê é que dos grupos de WhatsApp masculinos, as imagens que são recebidas por esses homens são divulgadas de uma forma sem nenhuma delicadeza. Então, o que é isso, né? De que eu preciso me objetificar para poder realizar o desejo do outro. Precisa começar a pensar nisso. Então, você quer mandar um nude para despertar o desejo, até por uma forma de brincadeira, se preserve, não mostre seu rosto. Aí eu brinco tem um amigo que ele fala assim,
parece um Lego. Tem uma namorada minha que me manda parecendo um Lego, as pecinhas todas, eu acho ótimo. Deixa a imaginação dele formar a peça completa. Então, sabe, está faltando imaginação. Eu acho que isso é muito delicado. Você está tocando num ponto, Fernando, muito importante. Doutora Alcione, a gente falaria muito mais sobre sexo. Sexo é um assunto que, de fato, desperta não só a curiosidade, mas o interesse, não é? Porque são muitos os aspectos, mas tenho que encerrar. Eu te agradeço. A doutora Alcione Bastos, médica, psicoterapeuta e sexóloga, conversando conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia para a senhora. Eu que agradeço e desejo aos namorados que estão juntos que possam imaginar e não precisa. Acho que o melhor ato de amor que você pode dar ao outro é a sua presença e não o presente. Então, se preservem, não saiam para comprar presente, porque isso é uma desculpa que não precisa, tá? Então, assim, acho que a gente está num momento que não precisa sair para comprar presente. Usa a imaginação e quem está distante, sem seu contatinho ou está sozinho, que possa ter uma história de amor hoje com você mesmo. Tá certo, muito obrigado mais uma vez. E esse papo todo vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h48 na Tarde FM.